Olá, sou o Dr. André Vidores, médico oftalmologista, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a conjuntivite. Então, para a gente entender melhor a conjuntivite, primeiro a gente precisa entender o que é, né? Então, conjuntivite é uma inflamação, né, de uma mucosa que reveste a parte branca do olho, a parede do olho, que é a esclera, e as pálpebras por dentro. Então, quando a gente puxa para baixo e vê algo rosadinho, né, esse rosinha por dentro, né, essa mucosa chamada de conjuntiva palpebral. E na parte do globo ocular, então toda essa parede do olho, essa esclera, né, essa camada aqui que é a parede do olho, essa parte branca, ela é revestida por uma membrana transparente chamada conjuntiva. Então, da mesma forma que a inflamação nas amígdalas é a amidalite, no apêndice é a apendicite, na conjuntiva é a conjuntivite. E a conjuntivite ela pode ter diversas causas. Ela pode ser uma conjuntivite infecciosa, causada por vírus e por bactérias. Pode ser uma conjuntivite alérgica, né? Pessoas que com alergia, que têm contato com pó, com pólen, né? Com poluição, às vezes até com alimentos, né? Alguns alimentos podem desenvolver a conjuntivite alérgica. E a outra causa da conjuntivite pode ser uma conjuntivite química, né? Por contato com uma substância química como um ácido, né? Um medicamento que foi pingado inadvertidamente nos olhos, como às vezes acontece um acidente com dipirona, ao invés de tomar a gotinha, a pessoa pensa que é um colírio e pinga nos olhos. Contato com produtos químicos, né, ou com tintas, solventes, até a soda cáustica. Então vamos falar primeiro da mais comum, né, da conjuntivite mais comum, que é a conjuntivite viral. Então, geralmente em pessoas saudáveis, a causa mais comum da conjuntivite é a conjuntivite viral. Geralmente são vírus bastante comuns no nosso meio. São os vírus geralmente responsáveis por causar o resfriado comum, né, os resfriados, a gripe, né. Os mais comuns são o adenovírus, podendo também ser os entrovírus, né, e outros tipos de vírus. Como que é feito o contágio, né, da conjuntivite viral? A conjuntivite viral ela é uma doença causada pelo contato, né, então não passa pelo ar. A gente tem que colocar a mão numa superfície que está contaminada com o vírus o adenovírus, ou o vírus da conjuntivite. Então, ao colocar a mão num objeto e encostar no seu olho, é que você pode ser contaminado. Ou através da ingestão, né? Ou você pegar um resfriado, esse vírus ele vai geralmente afetar a sua via aérea superior, né? A garganta, o nariz, e aí você acaba tendo que encostar no rosto, no nariz, e você encosta no olho e acaba contaminando também a mucosa, a conjuntiva. Geralmente essas infecções são inflamações, infecções autolimitadas, isso elas melhoram sozinhas, né, conforme o organismo vai desenvolvendo anticorpos para combater o vírus. Então, da mesma forma que na gripe, no resfriado, a gente não usa um medicamento antiviral, a gente vai usar medicamentos sintomáticos. Então a gente visa o quê? Amenizar o desconforto que a pessoa venha sentir. A média de duração da conjuntivite é de 3 a 7, 10 dias, mas em casos mais severos ela pode durar por algumas semanas, até um mês. Como que é o quadro clínico da conjuntivite? Então, geralmente a conjuntivite, a pessoa ela pode apresentar olhos vermelhos, coceira nos olhos, sensação de areia, né, como se tivesse caído um cisco nos olhos, lacrimejamento, sensibilidade à luz, pode ter também dor nos olhos e nas pálpebras, tá? E também um inchaço
nas pálpebras, que às vezes fica até difícil de abrir os olhos. Também comum a produção de secreção, a presença de secreção. Nas conjuntivites virais, essa secreção ela tende a ser mais clarinha, né, como uma clara de ovo. Agora na conjuntivite bacteriana, aí parecendo realmente um pus, né, que a gente chama de secreção purulenta. Em alguns casos pode cursar com uma piora da visão, a visão ficar mais embaçada, né? E é importante saber que pode estar associado com sintomas sistêmicos, né? Então, como febre, dor de garganta, coriza, tosse, dor no corpo, né? Ou mialgia, dor muscular. Pode até ter a presença de linfonodos, de gânglios, né? Aqui na cadeia cervical, retroauricular, aqui. Além dos sinais e sintomas que o paciente relata, que a gente acaba colhendo na anamnese, na consulta, alguns sinais são muito importantes e são vistos apenas através do exame oftalmológico. Então, muitas vezes um pediatra, um clínico geral, ele não consegue diferenciar uma conjuntivite viral de uma conjuntivite bacteriana, conjuntivite alérgica ou química. Então, através do exame que a gente chama de biomicroscopia, feito na lâmpada de Fenda, aquele aparelho onde a gente encosta o queixo e a testa, o oftalmo consegue analisar os sinais. Por exemplo, na conjuntivite viral, a presença de folículos linfóides, né? Então você tem um tecido linfóide presente, que é um tecido de defesa nessa mucosa, e na vigência de uma conjuntivite viral você tem uma hipertrofia desses folículos e parece um monte de bolinhas por dentro das pálpebras. Vocês podem ver nas imagens aqui da apresentação. Já nas conjuntivites bacterianas ou alérgicas, você pode ter a presença de papilas, né, que são estruturas diferentes, aí, uma rugosidade na parte interna da conjuntiva da pálpebra. A característica da secreção também, né, uma secreção parecida com uma clara de ovo, uma saliva, uma secreção mais transparente e alina, né, mais comum nas conjuntivites virais e também na conjuntivite alérgica. Já uma secreção espessa, parecida com pus, são mais comuns nas conjuntivites bacterianas. Outra coisa muito importante no exame oftalmológico é você diferenciar se esse paciente está apresentando apenas uma conjuntivite ou se ele tem alguma inflamação dentro dos olhos ou na córnea. Alguns pacientes podem ter, na vigência da conjuntivite, formar ferimentos na sua córnea, né? Ceratite ou até uma úlcera corneana. De tanto piscar o olho, com essa rugosidade pode ir formando um defeito na córnea. Ele pode também detectar a presença de opacidades na córnea subepiteliais que acabam causando o embaçamento da visão. E também é importante detectar se esse paciente tem também a formação de pseudomembranas ou membranas na conjuntiva. Essas membranas, quando presentes, geralmente nos quadros mais exuberantes, elas têm que ser removidas pelo oftalmologista, senão as pálpebras podem grudar no globo ocular. Então, na maioria das vezes, o tratamento é feito através de colírios, né? Colírios lubrificantes em geral. Nas conjuntivites mais severas, como a inflamação mais exuberante, a gente pode associar colírios anti-inflamatórios, não hormonais ou até à base de cortisona, mas essa indicação desse tratamento deve ser feita pelo oftalmologista, porque os colírios com a base de cortisona, eles podem causar um aumento da pressão intraocular, causar glaucoma, podem induzir a formação de uma catarata. Então, o seu uso deve ser feito com bastante cautela e com indicação de um profissional. Nos casos em que se suspeita por uma conjuntivite bacteriana, né, o médico ele pode associar ao tratamento colírios com antibiótico. A conjuntivite geralmente melhora, né, autolimitada, essas conjuntivites virais, mas é importante saber que em alguns casos você pode ter uma infecção bacteriana secundária na conjuntiva, que por sua vez pode
desenvolver um ferimento na córnea e evoluir para uma úlcera corneana infecciosa e ter complicações maiores. Então é super importante buscar um profissional qualificado, habilitado para minimizar o risco de uma evolução desfavorável. Nas complicações da conjuntivite adenoviral, você pode ter então a formação de ferimentos superficiais na córnea e também a formação de opacidades puntiformes na córnea, que a gente chama de infiltrados subepiteliais. Geralmente os infiltrados subepiteliais eles melhoram com o tempo, né? Eles acabam causando um embaçamento importante na visão, mas em alguns casos a gente consegue, através do uso de colírios anti-inflamatórios, acelerar a melhora desses sintomas e da presença desses manchinhas na córnea. Sobre a conjuntivite alérgica, né, a gente sempre aconselha, né, fazer uma higiene ambiental, então evitar o contato com substâncias alergênicas, né, então com pó, com pólen, com pelos de animais, evitar o uso de cobertores, carpetes, cortinas, todo tipo de material que possa juntar poeira ou pó, manter uma higiene e uma ventilação adequada no ambiente, melhorar a umidade do ar através do uso de evaporadores de ar, né, de umidificadores de ar, e também nos casos severos, né, procurar um oftalmologista, porque através de colírios antialérgicos, lubrificantes ou até de anti-inflamatórios, a gente consegue melhorar bastante a qualidade de vida do paciente. Outra informação importante para quem está tendo uma infecção, uma conjuntivite viral ou bacteriana, é evitar ao máximo encostar nos olhos, né? Sempre lavar as mãos com bastante frequência, principalmente quando encostar a mão nos olhos, segregar itens pessoais como toalha de rosto, travesseiro, evitar compartilhar objetos, né, de higiene pessoal, como toalhas e lenços com outras pessoas, evitar o contato interpessoal, né, com aperto de mão, beijo no rosto, porque isso pode passar para as pessoas, né, principalmente a conjuntivite viral é bastante contagiosa. É importante se afastar, né, das atividades de trabalho e escolares, né, pelo menos por uns 3 a 5 dias, ou até a melhora dos sintomas, e também sempre higienizar os olhos e limpar e secar os olhos com lenços descartáveis, não reutilizar os lenços ou toalhas. É importante também sempre lembrar que se deve evitar ao máximo esfregar os olhos, pois isso pode ocasionar uma deformidade na córnea e está muito relacionado esse hábito de esfregar os olhos com o desenvolvimento de uma doença da córnea chamada ceratocone. Obrigado pela audiência, obrigado por assistirem esse vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, compartilhem com amigos, com pessoas que precisam escutar essas informações. Dessa forma vocês validam o nosso trabalho e também ajudam pessoas que podem estar precisando dessa informação.